Olá, pessoal. Sou o professor Cleomar Rodrigues Romeiro. Estou aqui para apresentar o mapa conceitual da disciplina Problemáticas da Educação Física Escolar do mestrado acadêmico PROERF, do Polo UFG, turma 7, ano de 2026. Durante 7 semanas de disciplina, nós tratamos de temas de imensa relevância e amplamente discutidos acerca da educação física escolar. Na primeira semana da disciplina, tratamos do abandono do trabalho docente, analisando o artigo Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Nessa análise, nos deparamos com o conceito de desinvestimento pedagógico. A expressão rola-bola, ela tornou-se um símbolo de desinvestimento pedagógico na educação física escolar, representando a prática em que o professor se exime da sua função docente e transforma a sua aula em um mero entretenimento descompromissado. Para compreender esse fenômeno, então, nós temos de analisar 4 dimensões interligadas. A primeira dimensão são os processos de transformação da área, que são incompletos. A área ela evolui de um modelo militarista para abordagens críticas. E a BNCC ela consolida a educação física como um componente da cultura corporal de movimento. Porém, uma prática não acompanha o discurso acadêmico. Muitos professores ainda reproduzem um modelo esportivista centrado no quarteto fantástico, que é o futsal, o handebol, o vôlei e o basquete. A segunda dimensão são as condições objetivas da área. Carga horária excessiva, 40 a 60 horas semanais. Turmas superlotadas, falta de materiais, infraestrutura precária e a baixa remuneração inviabilizam o planejamento e empurra o professor para o rola-bola como saída. A terceira dimensão é a respeito da cultura escolar e a sua relação com a disciplina. A cultura escolar, na educação física ela é vista como um momento de lazer por gestores, pais e alunos. Quando o professor tenta aulas sistematizadas, ele encontra resistência. A disciplina tem um status secundário no currículo, carga horária reduzida e a primeira a ceder o horário para as reposições ou ensaios. E como última, temos as disposições sociais, que está relacionada com o hábitos profissional. Professores formados no modelo esportivista, eles tendem a reproduzir o desinvestimento quando encontram situações adversas. Já os formados com base crítica reflexiva resistem, mas mesmo em condições difíceis, fazem isso por algum tempo. Com isso, então, nós chegamos à conclusão de que a renovação, ela não depende só da boa vontade do professor, mas sim de um sistema que combine formação de qualidade, condições dignas de trabalho, valorização e a ressignificação da cultura escolar. Na segunda semana, nós tratamos da relação entre a teoria e a prática. Analisamos o artigo As relações entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Isso nos apontou que o modelo tradicional sobre o ensinar a fazer, ele tem raízes militaristas e esportivistas, onde o foco exclusivo é na execução motora, ou seja, o aluno aprende o gesto e não o contexto. As aulas são estruturadas como treinamento. O professor é um técnico, os alunos habilidosos protagonistas, os hábeis são mantidos e os menos hábeis são excluídos naturalmente. O conteúdo é um conteúdo restrito, é o futsal, o handebol, o vôlei e o basquete. E o resultado é que ele forma executores e não pensadores críticos. Sobre o ensinar sobre o fazer, surge como um movimento renovador a partir dos anos de 80. O objetivo era a compreensão crítica corporal do movimento. As abordagens críticas
elas ajudam a formar sujeitos autônomos. E a diversificação é clara: ginástica, danças, lutas, capoeira, jogos cooperativos, práticas de aventuras e os próprios esportes. Tem a inclusão como seu princípio, pois todos os alunos têm o direito de aprender, independente da sua habilidade motora. Então, nós temos aí as 3 dimensões: conceitual, saber sobre; procedimental, saber fazer; e atitudinal, que é saber ser. Então, resumindo, no sistema tradicional temos uma reprodução mecânica, uma seletividade; no movimento renovador temos a compreensão crítica, a diversificação e a inclusão, e essa transição não se consolidou na prática escolar, pois ela depende de políticas públicas e da valorização docente. Na terceira semana, tratamos os aspectos legais da educação física escolar. Em 1961, na LDB, a educação física ela torna-se obrigatória nos ensinos primário e médio, não tem exceções, todos os alunos devem participar. A obrigatoriedade, porém, ela tinha um caráter prático militar, porque a educação física era vista como uma preparação para o trabalho e para a defesa nacional. Já em 1971, a LDB mantém a obrigatoriedade nos primeiros e segundo grau, não se previa dispensa de alunos, a justificativa para tal era a aptidão física como dever cívico e a seleção de talentos esportivos. Só que na prática, muitos alunos eram excluídos pela habilidade técnica, os desempenho em teste físico e o gênero, ou seja, tínhamos uma contradição. Era obrigatório por lei, mas na prática era totalmente excludente. Em 1996, na LDB, mantém a sua obrigatoriedade, mas tem mudanças nelas. A natureza da atividade é um componente curricular obrigatório, não tem exceção, mas os cursos noturnos passam a ser facultativos. A novidade é que a educação física deixa de ser uma atividade para se tornar um componente curricular equiparado às demais disciplinas em termos de obrigatoriedade. Já em 2001, na LDB, nós temos uma alteração que ela torna-se facultativa para alunos que cumprem jornadas de 6 ou mais horas diárias de trabalho, maiores de 30 anos, alunos com filhos, prestadores de serviço militar e os cursos noturnos. Essa lei, ela gera uma forte reação na comunidade acadêmica. O argumento é que ela era a medida que enfraquecia a identidade da disciplina e desobrigava justamente os alunos que mais necessitavam a ter atividade física com orientação. E em 2003, sobre a Lei 10.793, o texto é revisado para incluir mais uma hipótese facultativa, são os alunos com problemas de saúde, permanecem as hipóteses anteriores e a educação física é consolidada como educação física, como componente curricular obrigatório, com exceções expressas. Na nossa quarta semana, tratamos da indisciplina e o afastamento dos estudantes das aulas de educação física. O que nós vimos que, na análise desse artigo, foi que nós temos o afastamento devido a 2 motivos. Um deles é o tipo de aula. Isso causado por repetição de conteúdo ano após ano, a exclusão também dos menos habilidosos, as diferenças de gêneros e as barreiras organizacionais. Quais elas? Principalmente aquelas aulas que são fora do horário regular. E também, outro fator preponderante é a respeito da indisciplina. Os comportamentos contrários às regras originados de rebeldia, da falta de referência pelos alunos, a dinâmica familiar e escolar e a crise de valores na sociedade. A solução proposta, ela é trazida em detalhes. Olha, primeiro, diversificação de conteúdos.
o ensino inclusivo. E aí cita algumas propostas alternativas, como o Sport Education, o Cooperative Learning, o Teaching Personal and Social Responsibility. Então, a diversificação de conteúdo é muito importante nesse sentido. A ideia principal é a diversificar os conteúdos, jogos, danças, lutas, ginástica, e substituir a lógica de exclusão por uma abordagem que garanta a participação e sucesso a todos os alunos. Na quinta semana, nós tratamos então das dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes. O artigo foi Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. E esse artigo vem para nos mostrar que 4 equívocos eles são corrigidos a respeito das abordagens críticas. O primeiro, que não queriam eliminar o esporte da escola, mas ressignificá-lo pedagogicamente. Não eram contra ensinar a técnica, desde com sentido contextualizado. O rendimento máximo é diferente de rendimento ótimo, individualizado. E, por quarto, reflexão não substitui a prática. Ambos são necessários. Então, a proposta prática neste momento é ensino de jogos que desenvolvam compreensão tática, diversificação de modalidades, indo para além dos 4 esportes tradicionais, e a democratização do acesso do conhecimento esportivo, ou seja, a escola ela não forma atletas, mas sim forma cidadãos. Na sexta semana, nós temos então a educação física escolar e a questão de gênero, e nós vemos aqui que nessa semana nós analisamos os processos de exclusão das mulheres nas aulas de educação física devido a diversos fatores: gênero, sexualidade, sexo. E nessa semana nós fizemos uma pesquisa junto a alunos das escolas que ministramos nossas aulas e o resultado foi muito satisfatório. O debate foi rico e produtivo, e o processo de conscientização se mostra um excelente caminho para a transformação. Na sétima e última semana, nós tratamos dos temas geradores. Analisamos o capítulo 3 do livro Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, e tenho de admitir que nesse momento rolou um saudosismo de minha parte, pois analisei esse livro, que foi lido na minha formação acadêmica, então fui obrigado a revisitar esse livro novamente com muito prazer. Paulo Freire, ele apresenta, então, a teoria da ação através do diálogo, e é baseada na inclusão, na cooperação e na reflexão, gerando, por fim, a prática de liberdade. Ou seja, na cooperação, o sujeito se une para transformar o mundo. A organização, tanto as lideranças como as massas, devem atuar juntas, né, sem uma hierarquia autoritária. E, como fim, a síntese cultural, o, há um diálogo ali com a cultura do povo. Qual a relação de Freire, então, com a educação física escolar? O esporte na escola tradicional, competição, rendimento máximo, a exclusão dos menos hábeis, é a invasão cultural. O professor, então, propõe um pacote fechado de conteúdos, os 4 esportes coletivos, ignora a cultura corporal de movimento dos alunos, jogos, danças, lutas, ginástica e aventura, e classifica quem é apto ou inapto. Com respeito à conscientização, ela vem na ação dialógica. O objetivo final, então, não é formar atletas, mas cidadãos críticos, que entendam o esporte como um fenômeno social, cultural e político. O mesmo movimento que Freire descreve que o oprimido se reconhece como sujeito histórico e capaz de transformar a sua realidade. Então, resumindo, o esportivismo é a pedagogia do opressor, na educação física, o esporte na escola é a pedagogia do oprimido aplicada ao movimento, e a saída em ambos é a mesma, a conscientização e a ação coletiva. Então, para finalizar, a disciplina revela que os problemas da educação física escolar não são isolados, eles formam um sistema que se retroalimenta. E para quebrar esse ciclo, exige então uma ação de múltiplas frentes ao mesmo tempo, porque não adianta só mudar a formação sem melhorar as condições.
nem só criar a lei sem transformar a cultura escolar, nem só denunciar a opressão sem oferecer alternativas didáticas concretas. Quero então agradecer a todos por verem esse vídeo e então chegamos ao término dessas informações tão importantes.